Boa noite. Eu queria agradecer muito à Câmara e à figura do presidente dessa mesa, o vereador Young, por essa oportunidade que nos é dada de externar conhecimento, opinião e paixão. Não há isenção possível em nenhuma atividade técnica. Ela sempre está carregada de pensamentos, de ideias, de amores, de desamores, e nós não podemos achar que haverá uma solução correta, única para o problema. Vai ter que, num certo momento, se adotar uma solução, que poderá até ser errada, né? Nós não vamos ter como controlar isso definitivamente. Eu fiz tem umas projeções que eu pediria que fossem colocadas. A pergunta fundamental era essa. Está ótimo, perfeito. Por favor, vamos ver o que nossa cidade, a área que está abrangida por basicamente esses três logradouros, que tinham uma figura muito aprazível até a década de 60. Aí a Avenida General Olímpio da Silveira, a Praça Marechal Deodoro, inclusive à direita do quadro, ao primeiro edifício moderno feito em São Paulo por um arquiteto chamado Júlio de Abreu, que infelizmente foi mal reformado recentemente, ele é muito pouquíssimo reconhecido, mas é a São Paulo que pretendia ser uma miniatura de uma cidade europeia. Não, está lá, né? Bom, depois disso, a Avenida São João, em cima, vista mais ou menos do Largo do Café, e embaixo, vista de cima do edifício Otino Arantes, sem o Minhocão, evidentemente, e, por último, a Rua Amaral Gurgel, antes da intervenção do Minhocão. E, interessantemente, nós tem aí uma notícia, tem duas páginas do Estado de São Paulo, uma de 1970 e outra comecinho de 1971, e que parece que nós estamos retratando esse debate hoje. Nessa de 1970, diz aqui, 1968, de tanto passar pela São João, o arquiteto Luiz Carlos Gomes Cardinho Girardi, que não é arquiteto engenheiro, do Departamento de Urbanismo da Prefeitura, resolveu sugerir uma solução ao Brigadeiro Faria Lima, prefeito de São Paulo: construir uma via elevada até a Praça Marechal Deodoro. Fez um projeto imediatamente recusado pelo prefeito Faria Lima, que conhecia as vias elevadas de outras grandes cidades, e recusou-se a cometer o mesmo erro em São Paulo. Em todo caso, mandou o projeto à Câmara, reservando a área necessária para a execução da obra se outro prefeito se interessasse por ela. Veio o prefeito Paulo Salim Maluf, mais do que depressa ele foi buscar o projeto San Girardi, e a esta altura já promovido a diretor do Grupo Executivo de Planejamento, o GAP, GEP, de tão saudosa memória, ironicamente, e seu principal assessor, e resolveu ampliá-lo até o Largo Partipéricles. Num outro setor aqui, fala o seguinte: segundo recentes levantamentos norte-americanos, as vias elevadas provocam tal depreciação dos imóveis próximos ao trajeto que impedem sua renovação e levam ao rebaixamento do nível de atividades econômicas, a ponto de diminuir sensivelmente a contribuição tributária local, tanto predial quanto econômica, e conclui: o que não foi gasto antes é perdido depois, restando apenas a área deteriorada. Vocês veem que 45 depois nós estamos na mesma lenga-lenga, né? A rigor, eu sou a favor da demolição do Minhocão, porque ele nunca deveria ter sido construído. Infelizmente, podemos ir um pouquinho mais adiante, está aí as obras enquanto foram feitas, a gente vê perfeitamente as vigas de suportes transversais que o Armin acabou de falar, as vigas longitudinais, mais uma à frente, a gente tem mais um pedacinho,
antes de receber as vigas, na rua Amaral Gurgel, o Belo Willis, último modelo, a Praça da Roosevelt, quando foi reformada para fazer a ligação entre o Minhocão e a continuação da dita ligação leste-oeste, né? Um enorme canteiro de obras que depois ficou com uma tampa que foi um dos maiores desastres urbanísticos feitos em São Paulo, com a participação dos arquitetos, deve que se diga, foi um erro projetual lamentável e, infelizmente, ele foi refeito com outros erros mais graves, talvez, hoje do que já era. Né? E o resultado está lá, ela está outra vez abandonada e sujeita às mais variadas usos e desusos e não usos. Vamos mais adiante. E aí tem a inauguração do Minhocão. E aí que começa a nossa desgraça. Vocês estão vendo ali que está elevado o presidente Costa e Silva. Convite à população. A Prefeitura do município de São Paulo convida a população para a solenidade de inauguração da via elevada Presidente Costa e Silva, a realizar-se domingo tal, às 10h30, em frente à Igreja da Consolação. A obra, que é a maior do gênero em toda a América do Sul, eternizará em sua denominação uma das grandes figuras da Revolução de 1964. Então, esta é a razão do Minhocão. Ele está absolutamente inserido, pode passar mais um, na forma de governar da ditadura que nós tivemos no Brasil. A maior parte de vocês aqui não viveu esse período, em que as decisões eram absolutamente arbitrárias, ninguém consultou ninguém e, ao contrário, havia vários estudos mostrando que o Minhocão não servia estritamente para nada. Como a rigor hoje, ele não serve. Ele foi feito porque sequer as marginais estavam feitas completamente naquele tempo. Então a ligação entre a Zona Oeste e a Zona Oeste era difícil do ponto de vista viário. E foi então feito, como se dizia na época, jocosamente, uma ligação para ligar a fábrica do papai à casa da mamãe, né? Entre a Pompeia e o Paraíso. Como ambos já morreram, tanto o papai quanto a mamãe, já não tem mais função também o Minhocão. Né? Bom, e aí nós estamos vendo mais uma afirmação disso, que é milhões de trabalhadores congratulam-se com Abreu Sodré, Laudo Natel e Paulo Maluf. Paulo Maluf está nas páginas da Interpol, não precisa explicar muito, mas tem gente que não lembra do Abreu Sodré. Abreu Sodré foi um dos governadores nomeados, foi idealizador da OBAN e patrocinador da Operação Bandeirante, que deu o resultado que deu, que hoje, felizmente, nós estamos tentando recuperar. O governador Laudo Natel, também nomeado, foi aquele que demitiu o prefeito que ele mesmo tinha escolhido, ou talvez tenha sido mandado escolher, José Carlos Figueiredo Ferraz, que era um notório professor da Escola Politécnica, que detinha um escritório de engenharia estrutural altamente qualificado de nível internacional, foi autor da estrutura do MASP, por exemplo, e autor da Praça Roosevelt e dessa continuação leste-oeste. E foi mais, ele era autor, era o escritório maior contratante da Avenida Paulista, que deveria ter sido construída integralmente, de ponta a ponta, como ela é hoje entre a Angélica e a Consolação. Por uma disputa política de mediocridade supimpa, ele demitiu e nomeou o senhor Miguel Colossono, já falecido, para prefeito, que cancelou o projeto da Paulista, para prejudicar o escritório de Figueiredo Ferraz. Pasmem vocês que, na época, a indenização à construtora, que já não existe mais, correspondeu ao preço da obra feita, integral. E metade da obra está pronta, toda a infraestrutura está pronta. E é dessas coisas que a gente não esquece, pouco a pouco, né? Porque as coisas eram feitas assim, e a gente não pode voltar a deixar fazer, e também não pode levar adiante coisas que estão erradas. Eram erradas desde o começo. Não tem sentido insistir num erro urbanístico como é o Minhocão, né? A gente
gente viu aqui que em 70, 45 anos atrás, antes do minhocão, o Estadão já dizia, olha, as autoridades americanas já dizem que não funciona. Há um movimento internacional de demolição de todos os minhocões, por vontade da população. São Francisco foi um dos pioneiros em que votou pela demolição do seu minhocão, que tinha uma via expressa. O Highline, nós vamos ver mais a tempo, além de ser diferente, ela é outro caso, e ele é uma exceção à regra. Bom, vamos adiante. A gente tem mais numa placa da inauguração, não dá para ver aqui muito, mas a segunda empreiteira da placa é a Constran, que, coincidência, é uma das que tem diretor preso lá no Paraná. Quer dizer, há 45 anos você faz a mesma coisa, gente. Quer dizer, a cidade é dirigida predominantemente pelas obras que inventam fazer, não pelas que são necessárias serem feitas. Vamos adiante. Quem diz que o minhocão é inútil? Tinha um longo relatório, é fácil entrar no site do Estadão, eu vou deixar depois a cópia aqui, que mostra que ele nunca foi objeto de nenhum estudo técnico, não precisava ser feito. Foi feito para dar dinheiro para a empreiteira, talvez. Né? Vamos adiante. Então, virou o elevador do presidente Costa e Silva, nós sabemos o desastre urbanístico que ele é. Vamos andando rapidinho, que senão vão me censurar um tempo. Ele tem essa cicatriz na cidade, ele é apertadíssimo, logo depois ele já estava engarrafado, e por incrível que pareça, um pouquinho atrás só, logo há um tempo atrás alagou. É um fenômeno, uma coisa que está em cima conseguir se alagar. Nós vamos adiante. O retrato da cicatriz, a proximidade dos prédios, que é inacreditável que alguém tenha pensado em fazer uma coisa dessas, né? Estragando um bem, um logrador que estava em boas condições. Vamos adiante. E tem a parte de baixo, que é outro mundo. Né? A gente tem que lembrar que não é só o que a doutora Yara colocou, não é só um problema local. O minhocão é um problema regional, talvez até metropolitano. Ele é muito maior do que somente o problema da população diretamente envolvida. É claro que ela tem toda a razão de reclamar. Eu morei 25 anos perto do minhocão e senti todos os dramas do minhocão. Mas ele é muito mais que isso, evidentemente. E uma cidade que se pretende ter a grandeza de São Paulo não pode ter uma bobagem dessa em termos urbanísticos. Né? Vamos adiante. Mais ilustrações do óbvio, né? Ele vazio, ele é tão pernicioso quanto, porque as pessoas estão olhando dentro dos apartamentos. É uma coisa inacreditável, não existe uma coisa dessa, é ridículo. E como já parquinho ou áreas de lazer, ele vai ser pior ainda, porque vai ter uma multidão olhando a casa dos vizinhos. Não se faz parque dessa maneira. Vamos adiante. A gente está vendo aqui um mapinha do que é essa parte do minhocão. Ela é uma área muito pequena, uma extensão muito pequena em relação aos 30 quilômetros da ligação leste-oeste. Se ele for desativado, pode ser perfeitamente refeito uma ligação que faz falta hoje, que é da Duque de Caxias com a zona leste, e pode permanecer perfeitamente uma ligação viária da zona oeste com a zona leste. Existem várias propostas sobre isso. A doutora Anne-Marie vai falar de uma que ela elaborou há um tempo atrás para essa área, que podia passar para adiante, por favor? Que é uma outra solução, além dessa, de fazer uma ligação paralela, usando uma parte do leito da via férrea. Vamos adiante. Se fala sempre no Highline como sendo o modelo para o parque. Não tem nada a ver, exatamente como a Armênio falou, é outro mundo completamente diferente. Primeiro porque ele ocupava uma área absolutamente degradada, eram os fundos das indústrias decadentes da área de Nova York, que precisavam ser retomadas do ponto de vista imobiliário. E o Highline foi um grande achado. Vamos adiante. Do ponto de vista, ele é grande, essa área branca que a linha branca que a gente está vendo, foi mais agora uma proposta de
aumentar ele em cima de um pátio ferroviário. Vamos adiante. Ele era esse tipo de degradação, a gente está vendo que era fundos das fábricas, não era a frente dos apartamentos, era outra coisa. E ele tem, mais adiante, por favor, e ele tem uma dimensão espacial completamente diferente. Ele não está esmagado entre os edifícios, ele tem panoramas a serem descobertos. E ele é uma riqueza, ele é visitado exatamente porque ele é uma forma de descortínio do rio Hudson, de grandes áreas abertas da cidade. Vamos passando, por favor. Então, depois de construído, é que os prédios começaram a se aproximar de uma maneira programada com um projeto espacial adequado. Não é o contrário, como se quer fazer com a mais crescência que é o Minhocão. Vamos adiante. Está aí uma vista para o rio, que eu acho que eu não conheço de vista igual do Minhocão, né? Então, está aí, mas acho que é a última. Vamos desmontar o Minhocão, é o apelo que eu faço. Debatendo ideias aqui. Eu agradeço o arquiteto Lúcio Machado por, inclusive, ter feito essa contextualização histórica que era absolutamente necessária fazer. Muito obrigado. Nós saímos aqui todos muito mais enriquecidos.